Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. Meu nome é Ricardo Mendes e por 25 anos construí um império sobre a terra vermelha de Goiás. Fazenda Santa Rita. 15 mil hectares que se estendem até onde a vista alcança, gado Nelore pastando sob o sol escaldante, máquinas que custaram mais do que muita gente vê na vida inteira. Mas todo esse dinheiro nunca conseguiu preencher o vazio que carrego desde aquela noite de março, há 3 anos. O nome era João Pedro, meu filho. Minha esposa Silvana estava no 8º mês, quando tudo desmoronou. Uma hemorragia silenciosa, dessas que não dão sinais até ser tarde demais. Chegamos ao hospital correndo pela BR-153, as mãos dela geladas nas minhas, seus olhos cheios de um medo que eu nunca havia visto antes. Vai dar tudo certo, eu repetia mais para mim mesmo do que para ela. Mas não deu. João Pedro nasceu morto. Pequenininho, perfeito, mas sem o sopro de vida que eu tanto esperava ouvir. Silvana nunca mais foi a mesma depois disso. Eu também não. A diferença é que ela descontava a dor nas pessoas ao redor. Empregados, vizinhos, qualquer um que cruzasse seu caminho virava alvo da amargura dela. Eu me enterrei no trabalho, nas contas, nos negócios, qualquer coisa para não pensar. Naquela manhã de setembro, o calor já anunciava mais um dia de fornalha. As cigarras cantavam entre os ipês e o cheiro de terra seca misturado ao esterco do gado pairava no ar. Silvana havia saído cedo para a cidade, reunião do clube de campo, dessas coisas que ela fazia para manter as aparências. Eu montei no Trovão, meu cavalo branco, para dar uma volta nas terras. Era minha forma de oração, de conversar com os fantasmas que me seguiam. Foi assim que cheguei na propriedade vizinha, a fazenda do Coronel Josias. Uma cerca separava nossas terras, mas dali eu podia ver perfeitamente o quintal da casa-sede. E foi então que meus olhos se depararam com uma cena que gelou meu sangue. No meio do terreiro, debaixo de um sol que não conhecia piedade, uma jovem grávida, pelo tamanho da barriga, uns 7 meses, estava curvada sobre uma enxada, cavando um canteiro. As mãos dela tremiam a cada movimento, o suor escorria pelo rosto magro e a barriga proeminente a impedia de se inclinar direito. Mesmo assim, ela continuava obstinada, como se a vida dependesse daqueles golpes na terra dura. Ao redor dela, 3 mulheres, a esposa do coronel e 2 filhas, gritavam ordens sem parar. Mais rápido, vagabunda! Pensa que tá aqui de férias? Olha só, fazendo o corpo mole. Com essa barriga toda devia ter vergonha de pedir descanso. Se não serve nem para isso, não serve para nada mesmo. Cada palavra era como um chicote. A menina, porque era isso que ela parecia, uma menina, baixava a cabeça e continuava cavando. Foi então que o vento trouxe algo que fez meu coração parar. Um brilho pequeno no peito dela, um pingente dourado, simples, mas que carregava algo bordado. Desci do trovão com as pernas bambas, caminhei até a cerca, agarrei os mourões com força e forcei a vista. O pingente balançava no pescoço suado da garota a cada movimento da enxada. E ali, gravado no metal barato, estava um nome que eu conhecia bem. João Pedro. O mundo girou. Minha visão escureceu por um instante. As vozes ao meu redor pareciam vir de muito longe, como se eu estivesse debaixo d'água. Não pode ser. As palavras saíram num sussurro rouco, quase inaudível. Mas era. O mesmo pingente que eu havia mandado fazer 3 anos atrás com o nome do meu filho. O mesmo que havia sumido do hospital na noite em que ele morreu, quando tudo virou confusão e desespero. Como havia parado no pescoço daquela menina? Meu coração disparou. As mãos tremeram tanto que tive que me segurar na cerca para não cair.
Todo o terreiro pareceu parar naquele instante, como se até as cigarras soubessem que algo extraordinário estava acontecendo. A menina levantou os olhos cansados e nossos olhares se cruzaram através da cerca. Naqueles olhos castanhos havia uma tristeza profunda, mas também uma força que eu reconheci imediatamente. Era a mesma força que eu havia visto nos olhos da Silvana durante a gravidez. A mesma força que ela havia perdido junto com nosso filho. "Quem é você?" gritei, sem me importar se todo mundo ia ouvir. O coronel Josias apareceu na varanda da casa, contrariado com a interrupção. Era um homem pequeno, mas com uma arrogância que compensava a estatura. "Ô, Ricardo, que grito é esse? Tá assustando minha família. Quem é essa menina?" Perguntei, apontando para a jovem grávida, que havia parado de cavar e me olhava com uma mistura de curiosidade e medo. "Essa aí," ele deu de ombros com desdém, "é só uma agregada, uma desgraçada que apareceu aqui pedindo trabalho. Minha mulher teve pena e deu um cantinho para ela ficar. Em troca, ela ajuda nos serviços." Agregada era um eufemismo. Eu sabia bem o que aquilo significava. Trabalho escravo disfarçado de favor. A menina era tratada pior que os bichos da fazenda. "E o pingente?" insisti, a voz saindo mais áspera do que eu pretendia. "Que pingente? Esse que ela está usando no pescoço?" Josias franziu a testa, irritado com minha insistência. "Ó, Ricardo, não sei de pingente nenhum. Se está incomodando tanto assim, vai embora. Ou melhor ainda, compra ela de mim. Pelo jeito está interessado na mercadoria." Ele riu com malícia. A palavra mercadoria acertou meu peito como um soco. Aquela menina estava sendo tratada como um objeto. E o pior, carregava no pescoço a única lembrança física que eu tinha do meu filho morto. Precisava descobrir como aquele pingente havia chegado até ela. Precisava tirá-la dali e, principalmente, precisava entender por que meu coração estava batendo daquele jeito, como se depois de 3 anos de luto, finalmente tivesse encontrado um propósito. "Quanto?" perguntei sem nem pensar direito. "O quê?" Josias arregalou os olhos, surpreso. "Quanto você quer por ela?" O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. A menina me olhava incrédula, as mãos ainda segurando a enxada. As mulheres na varanda cochichavam entre si, claramente chocadas. E eu ali, um fazendeiro milionário, oferecendo dinheiro por uma pessoa como se estivéssemos no século passado. Mas eu não me importava com o que pensavam. Só sabia que não podia deixar aquela menina ali, sendo humilhada, carregando o nome do meu filho morto no peito, como se fosse uma coincidência do destino. "Vamos conversar", disse Josias, descendo os degraus da varanda com um sorriso ganancioso. E foi assim que começou a história que mudaria minha vida para sempre. Josias desceu os degraus com aquele sorriso que eu conhecia bem, o mesmo que ele fazia quando vendia gado pelos preços mais altos da região. Para ele, tudo tinha um preço, inclusive a dignidade humana. "Ricardo, meu amigo", ele disse, estendendo a mão suada, "você sempre foi homem de negócios. Vamos conversar como cavalheiros." Ignorei a mão estendida. Meus olhos continuavam fixos na menina, que havia largado a enxada e se apoiava numa árvore, a respiração pesada. A barriga proeminente subia e descia rapidamente, e eu podia ver que ela estava exausta. O pingente continuava ali, balançando levemente, como um farol chamando minha atenção. "Fala logo quanto quer", disparei, sem rodeios. "Calma, homem", Josias riu, passando a mão na barriga avantajada. "Não é assim que se faz negócio. Primeiro você precisa saber o que está comprando." A palavra "comprando" me revirou o estômago, mas engoli a raiva. Se era assim que tinha que ser para tirar aquela menina dali, então seria. "Ela chegou aqui há uns 4 meses, continuou Josias, acendendo um cigarro. "Disse que o namorado fugiu quando soube da gravidez. Não tinha para onde ir. Família nenhuma. Minha Zilda teve pena e ofereceu trabalho em troca de comida e teto.
Olhei para a varanda, onde a esposa dele observava a conversa com cara de poucos amigos. Zilda sempre foi conhecida pela língua afiada e o coração de pedra. Pena não era uma palavra que combinava com ela. Como ela se chama? Perguntei. Maria, alguma coisa. Não me lembro do sobrenome. Menina simples, do interior do Piauí. Fugiu de lá com a roupa do corpo. Do Piauí. Meu coração apertou. João Pedro tinha nascido quando eu e Silvana estávamos voltando de uma viagem de negócios no Piauí. Coincidência demais para ser só coincidência. E o pingente? Como ela conseguiu? Josias deu de ombros, soltando uma baforada. Que obsessão é essa com o pingente, homem? Deve ter achado por aí, sei lá. Essas meninas de rua catam qualquer coisa brilhante. Meninas de rua. A expressão me fez cerrar os punhos. Maria não parecia ser de rua coisa nenhuma. Havia algo na postura dela, mesmo curvada pelo cansaço, que mostrava dignidade. Uma dignidade que estavam tentando quebrar à força. 50 mil, disse Josias de repente. O quê? 50 mil reais. Esse é o preço. Ela me deve comida, estadia, roupas e vai ter bebê logo. Bebê da despesa. Você paga isso, ela é sua. Minha mão foi instintivamente para o bolso onde guardava o talão de cheques. 50 mil reais era troco para mim, o que eu gastava num fim de semana em São Paulo. Mas a naturalidade com que ele falava em vender uma pessoa me deixava enjoado. Tá bem, concordei. Assim? Josias arregalou os olhos. Sem negociar? Assim. Puxei o talão e comecei a escrever o cheque. Minha mão tremia tanto que a letra saiu torta, mas consegui terminar. Josias pegou o papel e conferiu o valor 2 vezes, como se não acreditasse na própria sorte. Prazer fazer negócios com você, Ricardo. Ele sorriu, dobrando o cheque com cuidado. Mas só para deixar claro, a partir de agora, ela é problema seu. Qualquer coisa que aconteça, não venha reclamar comigo. Problema. Outra palavra que me fez ranger os dentes. Olhei novamente para Maria, que continuava encostada na árvore, observando nossa conversa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia medo ali, mas também uma esperança cautelosa. Maria! Gritou Zilda da varanda. Pega suas coisas! Você não mora mais aqui! A menina se afastou da árvore devagar, uma mão apoiada nas costas, a outra segurando a barriga. Cada movimento parecia custar um esforço enorme. Desapareceu dentro da casa e voltou alguns minutos depois, carregando uma sacola de pano surrada, provavelmente tudo o que possuía no mundo. Quando ela se aproximou de nós, pude vê-la de perto pela primeira vez. Era mais nova do que eu havia pensado. 18, talvez 19 anos. O rosto tinha traços delicados, mas estava marcado pelo cansaço e pela desnutrição. Os olhos castanhos eram grandes e expressivos, cheios de uma inteligência que contrastava com a situação em que se encontrava. E o pingente? Deus do céu, o pingente era exatamente igual ao que eu havia mandado fazer. Mesmo formato de coração, mesma corrente fininha, mesmo nome gravado em letras cursivas. Maria, eu disse, tentando deixar a voz mais suave. Meu nome é Ricardo. A partir de agora você vem comigo. Ela me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Havia uma força ali que me surpreendeu. Não era submissão, era avaliação. Como se estivesse tentando decidir se eu era melhor ou pior que o que estava deixando para trás. Por quê? A voz dela era baixa, mas firme. A pergunta me pegou desprevenido. Por que mesmo? Como explicar que eu havia acabado de pagar 50 mil reais por causa de um pingente que carregava o nome do meu filho morto? Como contar que naqueles poucos minutos ela havia mexido com algo dentro de mim que eu achava que estava morto para sempre? Porque ninguém deveria trabalhar neste sol na sua condição, respondi. E era verdade, mesmo que não fosse toda a verdade. Maria assentiu devagar, como se a resposta fizesse sentido para ela. Pegou a sacola com mais firmeza e caminhou na minha direção. Quando passou por Josias, ele fez questão de dizer alto:
Espero que não se arrependa, Ricardo. Essa daí tem cara de quem dá trabalho. Ignorei o comentário e ajudei Maria a subir no trovão. Ela era mais leve do que eu esperava, mas a barriga grande tornou a manobra complicada. Por um momento, quando segurei sua mão para ajudá-la, senti como se uma corrente elétrica tivesse passado entre nós. "Obrigada", ela sussurrou, já montada atrás de mim. "De nada." Toquei o cavalo e começamos a cavalgar de volta para minha fazenda. O sol estava mais alto agora e o calor batia nas nossas costas como uma pancada. Senti as mãos de Maria se apoiarem levemente na minha cintura para se equilibrar. E pensei em como a vida podia dar voltas estranhas. Pela manhã, eu era um homem rico e solitário, cavalgando para fugir das próprias lembranças. Agora voltava para casa com uma menina grávida desconhecida, carregando no pescoço o nome do filho que eu havia perdido. O que Silvana ia dizer quando chegasse e encontrasse Maria lá? Como eu ia explicar o impulso louco que me fez comprá-la como se fosse gado? E principalmente, como ia descobrir a verdade sobre aquele pingente sem parecer um maluco obcecado? Essas perguntas martelavam na minha cabeça enquanto atravessávamos os pastos da Santa Rita. Atrás de mim, Maria segurava firme, em silêncio. De vez em quando eu sentia a respiração dela se alterar, mais pesada, e sabia que as contrações já deviam estar começando. O bebê não demoraria muito para chegar. Um bebê. Depois de 3 anos evitando qualquer coisa relacionada a crianças, eu estava trazendo para minha casa uma mulher prestes a dar à luz. O destino tinha um senso de humor cruel. Quando chegamos ao portão da fazenda, parei o trovão e olhei para trás. Maria estava pálida, suor escorrendo pelo rosto, uma mão apertada contra a barriga. "Você tá bem?" Acho que o bebê tá com pressa", ela murmurou. Meu sangue gelou. Se ela entrasse em trabalho de parto ali mesmo, no meio do nada, não havia hospital num raio de 50 quilômetros. E eu, que havia fugido de tudo relacionado à maternidade, estava prestes a reviver meus piores pesadelos. "Aguenta firme", pedi, tocando o cavalo mais rápido. "Tá quase chegando." Mas no fundo, eu sabia que não era só sobre chegar em casa. Era sobre o que ia acontecer depois. Com Maria, com o bebê, comigo e com todos os fantasmas que eu achava que havia enterrado junto com João Pedro. A casa grande da Santa Rita apareceu no horizonte, imponente e silenciosa. Em poucas horas, aquele silêncio seria quebrado por choros, dores e revelações que mudariam tudo. E eu ainda não sabia se estava preparado para isso. A casa grande da Santa Rita nunca me pareceu tão imponente quanto naquele momento. 3 andares de tijolo vermelho, varanda ampla com pilares brancos, jardins que Silvana cuidava com obsessão, tudo gritava riqueza e sucesso. Mas quando desci do trovão e ajudei Maria a descer, senti que estava trazendo algo para dentro daquelas paredes que ia mudar tudo para sempre. Maria mal conseguiu ficar de pé. As pernas tremiam e ela se apoiou em mim com uma força desesperada. "Não consigo mais", ela sussurrou, o rosto contraído de dor. "Ele tá vindo." Olhei ao redor procurando ajuda, mas a fazenda estava silenciosa. Os peões estavam no pasto. Dona Conceição, nossa cozinheira, devia estar na cidade fazendo compras. Apenas Trovão nos observava, balançando a cabeça como se soubesse que algo importante estava acontecendo. "Vamos entrar", disse, passando o braço dela pelos meus ombros. Subimos os degraus da varanda devagar, parando a cada contração. Maria se curvava, mordia os lábios para não gritar, e eu sentia uma mistura de pânico e proteção que não experimentava há anos. Era como se meu corpo lembrasse de algo que minha mente havia tentado esquecer. Aquelas noites em claro, quando Silvana estava grávida, as corridas para o hospital, o medo de perder tudo. Só que desta vez eu não podia perder nada, porque nada ali me pertencia de verdade. Abri a porta da sala e Maria praticamente desabou no sofá de couro.
As mãos dela agarraram as almofadas com força, os nós dos dedos brancos de tanta tensão. Preciso deitar, ela gemeu. O quarto de hóspedes fica ali. Apontei para o corredor, mas antes que pudéssemos nos mover, ouvi o barulho inconfundível do motor do Corolla de Silvana entrando na garagem. Meu estômago embrulhou. Como eu ia explicar a presença de Maria? Como ia justificar ter trazido uma grávida desconhecida para dentro da nossa casa? Ricardo? A voz de Silvana ecoou pelo hall de entrada. Que cavalo é esse solto no quintal? Os passos dela se aproximaram da sala e eu tive segundos para decidir o que falar. Maria me olhou com olhos arregalados, claramente percebendo que algo estava errado. Aqui, eu disse baixinho. Silvana apareceu na porta da sala usando um vestido azul impecável, cabelo preso num coque perfeito, maquiagem sem uma falha. 3 anos de luto haviam ensinado ela a usar a aparência como armadura. Mas quando seus olhos pousaram em Maria, a máscara perfeita rachou. Quem é essa mulher? A voz dela saiu cortante como lâmina. Silvana, eu posso explicar... Explicar o quê? Ela se aproximou, os olhos fixos na barriga de Maria. Por que tem uma grávida no meu sofá? A palavra grávida saiu da boca dela como se fosse uma maldição. Vi Maria se encolher ainda mais. Uma mão protetora sobre a barriga, como se pudesse esconder o bebê dos olhos furiosos da minha esposa. Ela precisa de ajuda. Comecei, mas Silvana me cortou. Ah, precisa de ajuda? Ela riu, mas era um riso sem humor. E desde quando nossa casa virou maternidade de caridade? Silvana, por favor. Não! Ela bateu o pé no chão de madeira, fazendo eco por toda a sala. Não vou aceitar isso. Não vou ter barriga de grávida dentro da minha casa. O grito dela coincidiu exatamente com uma contração forte de Maria. A menina se dobrou em 2, um gemido baixo escapando dos lábios. Instintivamente, eu me ajoelhei ao lado dela. Segurei sua mão. Calma, murmurei. Respira devagar. Não acredito, Silvana explodiu. Não acredito que você trouxe essa pessoa para cá logo hoje. Logo hoje por quê? Porque hoje faz 3 anos, Ricardo. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, borrando a maquiagem perfeita. 3 anos que nosso filho morreu e você traz uma grávida para dentro de casa, como se fosse uma bofetada na minha cara. A data. Como eu havia esquecido a data. 15 de setembro. O dia que João Pedro nasceu morto. O dia que nosso mundo desabou. E eu, na minha obsessão com o pingente, havia esquecido completamente. Eu não sabia que... Claro que não sabia, Silvana gritou. Você nunca sabe de nada. Nunca se importa com nada. Só com suas vacas e seus negócios. Maria gemeu novamente, mais forte desta vez. Quando olhei para ela, vi uma poça se formando embaixo do sofá. A bolsa havia estourado. Silvana, a discussão vai ter que esperar, eu disse, tentando manter a calma. Ela vai dar à luz agora. Então leva ela para o hospital. Não dá tempo. Olha o estado dela. Como se quisesse provar meu ponto, Maria se curvou e soltou um grito que cortou o ar da sala. Não era mais gemido, era o som primitivo de uma vida tentando abrir caminho para o mundo. Silvana ficou pálida. Por um momento, toda a raiva dela se transformou em algo diferente, talvez lembrança, talvez dor. Ela olhou para Maria com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Vai ter que ser aqui mesmo, murmurei, mais para mim do que para elas. Eu não posso, Silvana sussurrou recuando. Não posso ver isso. Silvana, não. Ela balançou a cabeça violentamente. Não vou ficar aqui vendo outra mulher ter o filho que eu não pude ter. E saiu correndo da sala, deixando apenas o eco dos saltos no corredor e o som da respiração pesada de Maria. Fiquei sozinho com uma mulher em trabalho de parto, sem a menor ideia do que fazer.
3 anos atrás, eu havia tentado desesperadamente ajudar Silvana, mas os médicos me mantiveram do lado de fora. Agora, não havia médicos, não havia enfermeiras, não havia ninguém além de mim e de Maria. Ricardo, ela me chamou, a voz fraca, mas determinada. Não deixa meu filho morrer. A frase atingiu meu peito como um tiro. Não deixa meu filho morrer. As mesmas palavras que eu havia repetido como uma oração naquela noite no hospital. As mesmas palavras que não haviam sido suficientes para salvar João Pedro. Não vai morrer, respondi, e desta vez soou como uma promessa. Nem você, nem ele. Peguei Maria no colo e a carreguei para o quarto de hóspedes. Ela era surpreendentemente leve, mas o bebê dentro dela se mexia com força, como se estivesse ansioso para conhecer o mundo. Deitei ela na cama, busquei toalhas limpas no banheiro, água morna numa bacia. Não sabia o que estava fazendo, mas sabia que não podia desistir. Não desta vez. Como você se chama de verdade? Perguntei, tentando mantê-la calma entre as contrações. Maria José. Ela respondeu ofegante. Maria José dos Santos. E o pai do bebê? Não tem pai, ela disse amarga. Só tem eu. Outra contração mais forte. Maria apertou minha mão com uma força que não sabia que ela possuía. Seus olhos se fixaram nos meus, e ali vi algo que me fez tremer. Confiança absoluta. Ela estava colocando a vida dela e do bebê nas minhas mãos. O pingente, eu disse de repente. Onde você conseguiu esse pingente? Agora? Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. É importante. Minha mãe, ela gritou com outra contração. Minha mãe me deu, antes de morrer. Sua mãe? Helena dos Santos. Ela trabalhava no Hospital de Teresina. Hospital de Teresina. Meu coração acelerou. Era lá que tínhamos ido quando Silvana passou mal na estrada. Era lá que João Pedro havia nascido e morrido. Que hospital? Maternidade. Ah, Deus! Maria se contorceu. Ele está vindo. E estava mesmo. Entre as pernas dela, eu podia ver o topo de uma cabecinha escura. Minha respiração acelou. As mãos tremeram, mas desta vez não era de medo. Era de uma emoção que eu não sentia há 3 anos. Esperança. Faz força, Maria. Pedi. Ele está quase aqui. Não consigo mais. Consegue sim. Olha para mim. Ela levantou os olhos cansados, e naquele momento aconteceu algo inexplicável. Era como se o tempo tivesse parado, como se toda a dor e toda a perda dos últimos 3 anos tivessem levado até aquele instante. Eu, um homem que havia perdido a capacidade de acreditar em milagres, estava prestes a presenciar o maior milagre de todos. Uma vez mais, sussurrei. Uma força só. Maria fez força com tudo que tinha. E então, num movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, o bebê deslizou para fora completamente. Minúsculo, roxo, coberto de verniz, mas respirando. Respirando. É um menino, eu disse, a voz embargada. Peguei o bebê com as mãos trêmulas, limpei seu rostinho com uma toalha macia. Ele abriu os olhos escuros como os da mãe, e me olhou diretamente, como se me reconhecesse. Naquele momento, senti algo quebrar dentro do meu peito. Toda a dor, toda a culpa, toda a raiva que eu carregava há 3 anos se dissolveram como açúcar na água. Como você vai chamar ele? Perguntei, colocando o bebê nos braços de Maria. Ela olhou para o filho por um longo momento, depois seus olhos encontraram os meus. João Pedro, ela disse simplesmente. O nome já está aqui no pingente mesmo. E foi assim que João Pedro dos Santos veio ao mundo na fazenda Santa Rita, no mesmo dia que João Pedro Mendes faria 3 anos se tivesse vivido. 2 meninos com o mesmo nome, separados por 3 anos e unidos por um mistério que eu estava começando a entender. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre os pastos dourados. E pela primeira vez em muito tempo, minha casa não estava silenciosa. Estava cheia de vida.
Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto quando acordei na poltrona ao lado da cama. Havia passado a noite toda ali, observando Maria e o pequeno João Pedro dormirem. Cada respiração do bebê era como música para meus ouvidos. Um lembrete constante de que desta vez tudo havia dado certo. Maria estava acordada, amamentando o menino. A cena era tão natural, tão perfeita, que por um momento esqueci toda a estranheza da situação. Era como se ela sempre tivesse pertencido àquela casa, àquele quarto, àquela vida. "Bom dia", ela sussurrou, sorrindo pela primeira vez desde que a conheci. "Bom dia, como vocês estão?" "Bem, cansados, mas bem." João Pedro fazia barulhinhos suaves enquanto mamava, os dedinhos minúsculos agarrados no dedo da mãe. Era impossível não sorrir vendo aquilo. Depois de tanto silêncio, tanto vazio, a casa respirava vida novamente. "Maria", eu disse, puxando a poltrona para mais perto da cama, "preciso que você me conte sobre sua mãe." O sorriso dela sumiu imediatamente. "Por quê?" "Porque preciso entender como esse pingente chegou até você." Ela olhou para o colar no pescoço, depois para mim. Havia receio nos olhos dela, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Minha mãe se chamava Helena dos Santos. Trabalhava na maternidade do Hospital de Teresina há mais de 20 anos. Era auxiliar de enfermagem. Meu coração acelerou. Teresina. A maternidade onde João Pedro havia nascido. "Ela morreu há 6 meses, continuou Maria, a voz ficando mais baixa. "Câncer. Antes de morrer, me deu esse pingente. Disse que era de uma criança que não tinha conseguido viver e que talvez trouxesse sorte para meu bebê." As palavras dela atingiram meu peito como socos. Helena havia trabalhado na maternidade. Havia conhecido meu filho, havia pego o pingente dele e guardado por 3 anos. Ela falou mais alguma coisa sobre essa criança? Disse que... Maria hesitou, trocando João Pedro de posição. Disse que foi um dos casos mais tristes que ela já viu. Um casal jovem, ricos, que vieram de longe. O bebê nasceu perfeito, mas não respirou. O pai ficou desesperado, a mãe inconsolável. Na confusão do hospital, ninguém percebeu quando o pingente sumiu. E sua mãe ficou com ele? Ela disse que não podia deixar aquilo no lixo hospitalar. Era a única lembrança que restou daquela criança. Guardou, esperando que alguém viesse buscar, mas ninguém nunca veio. Claro que ninguém havia ido buscar. Nós mal conseguíamos falar sobre o que havia acontecido, quanto mais voltar naquele hospital. O pingente era um detalhe perdido na tragédia maior. Por que ela deu para você? Porque eu estava grávida e sozinha. Disse que aquela criança morta merecia ver outro bebê crescer, ser feliz, como se a alma dela fosse passar para meu filho através do pingente. As lágrimas desceram pelo meu rosto antes que eu pudesse impedi-las. 3 anos. 3 anos carregando a culpa, a dor, o vazio. E o tempo todo meu filho estava ali, no pescoço de uma menina que eu nem conhecia, esperando para trazer vida nova ao mundo. "Ricardo?" Maria me chamou preocupada. "Você está bem?" "Aquela criança", eu disse, a voz quebrada, "era meu filho." O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria me olhou com olhos arregalados, processando o que eu havia acabado de dizer. João Pedro havia parado de mamar e dormitava nos braços dela, alheio à revelação que acabava de mudar tudo. Seu filho, João Pedro Mendes, nasceu no dia 15 de setembro de 2021, às 23h47. Morreu no mesmo instante. Sua mãe, Helena, estava na sala quando isso aconteceu. "Deus do céu", ela sussurrou. "Por isso que quando eu vi esse pingente no seu pescoço, por isso que não consegui te deixar lá, não era coincidência. Era meu filho me dizendo que não podia deixar você sofrer como ele sofreu." Maria começou a chorar em silêncio, lágrimas pingando no rostinho adormecido de João Pedro.
Eu não sabia, ela murmurou. Minha mãe nunca contou o nome da criança. Agora você sabe. Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. Lá fora, ouvia-se o barulho dos peões chegando para mais um dia de trabalho, o mugir do gado, o canto dos bem-te-vis. A vida seguindo seu curso normal, alheia ao milagre que havia acontecido naquele quarto. E agora? Maria perguntou. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos pesados no corredor. A porta se abriu bruscamente e Silvana entrou como um furacão. Estava usando a mesma roupa da noite anterior, o cabelo desalinhado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vocês dois precisam sair da minha casa, ela disse, a voz firme mas trêmula. Silvana, não! Ela levantou a mão para me interromper. Passei a noite inteira pensando, não vou aguentar ter um bebê aqui. Não vou aguentar ouvir choro de criança, ver mamadeira, fralda, nada disso. É cruel demais. Mas eles não têm para onde ir. Não é meu problema. Ela gritou, depois baixou a voz quando João Pedro se mexeu. Arranja uma casa para eles na cidade, um apartamento, sei lá. Mas aqui não. Olhei para Maria, que abraçava o bebê com força, como se estivesse se preparando para fugir novamente. A determinação nos olhos dela havia se transformado em medo puro. Silvana, eu disse levantando da poltrona, precisa que você escute uma coisa. Não quero escutar nada. É sobre o pingente que ela usa. Silvana parou de andar de um lado para o outro e me olhou com raiva. Que obsessão doentia é essa com o pingente? Era do nosso João Pedro. As palavras saíram mais secas do que eu pretendia, mas causaram o efeito desejado. Silvana ficou paralisada, o rosto perdendo toda a cor. O que você disse? O pingente. Era do nosso filho. A mãe dela trabalhou na maternidade onde ele nasceu. Ficou com o pingente quando ele morreu. Silvana se aproximou da cama devagar, os olhos fixos no colar no pescoço de Maria. Reconhecimento, incredulidade e dor se misturaram na expressão dela. Não pode ser, ela sussurrou. Pode sim. Olha direito. Silvana chegou mais perto ainda, estendeu a mão trêmula em direção ao pingente. Maria não se moveu, apenas observou, enquanto minha esposa tocava o pequeno coração dourado com a ponta dos dedos. João Pedro. Silvana leu em voz alta, as lágrimas já descendo pelo rosto. É mesmo dele. E agora esse João Pedro? Eu apontei para o bebê dormindo. Usa o pingente do outro João Pedro. Não é coincidência, Silvana. É sinal. Sinal de quê? De que nosso filho quer que a gente ajude eles. Silvana desabou na beirada da cama, soluçando. 3 anos de raiva, de dor contida, de revolta contra Deus e contra a vida, saíram tudo de uma vez. Maria, mesmo fragilizada pelo parto, estendeu a mão livre e tocou o ombro da minha esposa. Desculpa, Silvana disse entre soluços. Desculpa ter gritado com você. Desculpa ter sido cruel. Eu entendo. Maria respondeu, a voz suave. Perder um filho deve ser a pior dor do mundo. Mas talvez seu João Pedro não tenha ido embora de verdade. Talvez ele só esteja esperando vocês cuidarem de outro João Pedro. Silvana levantou os olhos para Maria, depois para o bebê, depois para mim. E pela primeira vez em 3 anos, vi algo diferente no olhar da minha esposa. Não era mais só dor, era possibilidade. Posso pegar ele no colo? Ela perguntou hesitante. Maria sorriu e estendeu João Pedro para Silvana. Minha esposa pegou o bebê com cuidado, como se ele fosse feito de cristal. O menino abriu os olhinhos e a olhou diretamente, sem chorar, como se a reconhecesse. Oi, João Pedro, Silvana sussurrou. Eu sou a Silvana. E foi naquele momento que soube que tudo ia dar certo. Não sabia como, não sabia quando,
mas sabia que aquela criança tinha vindo para curar feridas que pareciam incuráveis, para trazer vida onde só havia morte, para nos ensinar que às vezes o amor chega disfarçado de coincidência, de acaso, de destino. Eles podem ficar, Silvana disse sem tirar os olhos do bebê. Eles podem ficar quanto tempo quiserem. Maria suspirou aliviada, e eu senti um peso sair dos meus ombros. Lá fora, uma tempestade se aproximava. Nuvens escuras tomavam o céu e o vento balançava as árvores com força. Mas dentro daquele quarto, pela primeira vez em muito tempo, havia paz. Uma paz que vinha de saber que às vezes as pessoas certas chegam na hora certa, carregando exatamente aquilo que precisamos para seguir em frente. E que o amor, quando é verdadeiro, tem o poder de transformar tragédia em milagre, dor em esperança, final em recomeço. A tempestade podia vir. Nós estaríamos prontos para enfrentá-la juntos. 3 semanas haviam se passado desde o nascimento de João Pedro, e a Fazenda Santa Rita havia se transformado num lugar completamente diferente. O silêncio sepulcral que reinava há 3 anos foi substituído pelos sons de uma casa viva. O choro do bebê pedindo mamadeira, o barulho de Silvana preparando mingau na cozinha, as conversas baixas entre ela e Maria sobre cuidados com o recém-nascido. Eu observava tudo da varanda, tomando meu café da manhã. Era impossível não sorrir vendo Silvana ensinar Maria como fazer João Pedro arrotar, ou vê-las discutindo se ele estava com frio ou calor. Minha esposa havia encontrado um propósito que eu achava que ela havia perdido para sempre. Bom dia, papai. Maria apareceu na varanda carregando João Pedro, que estava acordado e curioso, olhando tudo ao redor com aqueles olhinhos escuros. Papai. Ela havia começado a me chamar assim na 2ª semana de brincadeira, porque eu sempre estava por perto quando o menino chorava de madrugada. Mas a palavra não soava como brincadeira, soava como reconhecimento, como família. Bom dia, mãe! Respondi pegando o bebê no colo. João Pedro sorriu, um sorriso banguela que derretia meu coração toda vez. Aos 3 meses e meio de idade, ele já reconhecia todas nossas vozes, esticava os bracinhos quando nos via chegar. Fazia barulhinhos que Silvana jurava serem tentativas de falar papai e mamãe. A Silvana quer falar com você, Maria disse, se sentando na cadeira ao lado. Sobre os papéis da adoção. Adoção. A palavra que tínhamos evitado falar diretamente, mas que pairava no ar há dias. Silvana havia sugerido na semana anterior. Eu havia concordado imediatamente, mas Maria ainda estava hesitante. E você, como está se sentindo sobre isso? Com medo, ela respondeu honestamente. E se vocês se cansarem de mim? E se um dia decidirem que não me querem mais aqui? Maria, eu disse, passando João Pedro para ela e pegando suas mãos. Você salvou esta casa. Salvou a mim e a Silvana. Por que acha que iríamos querer te mandar embora? Porque eu não sou nada. Sou só uma menina de 18 anos que não tem nada a oferecer. Você ofereceu tudo. Ofereceu seu filho para curar nossa dor. Ofereceu sua presença para acabar com nosso silêncio. Ofereceu seu sorriso para lembrar a gente de que ainda dá para ser feliz. Mas vocês são ricos, estudados, importantes. Eu mal terminei o ensino médio. Sabe o que aprendi nesses 3 anos? Olhei para os pastos dourados da fazenda, depois de volta para ela. Dinheiro não traz filho de volta. Estudo não ensina a gente a lidar com a dor. Importância não vale nada quando você está sozinho numa casa grande e silenciosa. João Pedro fez um barulhinho e esticou a mãozinha na minha direção. Peguei o dedinho dele entre os meus. Você trouxe vida para cá, Maria, literal e figurativamente. Se alguém tem que ser grato, somos nós. Ela sorriu, mas ainda havia incerteza nos olhos. E quando ele crescer, quando João Pedro perguntar sobre o pai verdadeiro dele, vamos contar a verdade.
que o pai biológico não soube ser homem, mas que ele tem 2 pais que escolheram amá-lo e uma mãe que é a mulher mais corajosa que conheço. 2 mães, Maria corrigiu. A Silvana já ama ele tanto quanto eu. Era verdade. Em 3 semanas, Silvana havia se transformado na avó mais dedicada do mundo. Acordava de madrugada, quando João Pedro chorava. Trocava fraldas com mais destreza que qualquer enfermeira, cantava canções de ninar com uma voz doce que eu não ouvia há anos. Ricardo, Maria! A voz de Silvana ecoou da sala. Venham cá. O João Pedro está tentando sentar sozinho. Corremos para dentro e encontramos Silvana no tapete da sala com almofadas ao redor, criando um cantinho seguro para o bebê. Ele estava de barriga para baixo, tentando levantar a cabeça e o peito, balbuciando coisas ininteligíveis. Olha só, Silvana estava radiante. Ele está ficando fortinho. Está muito novinho ainda para sentar, Maria disse, mas estava sorrindo. Mas está tentando. Esse menino vai ser teimoso igual ao pai. Silvana olhou para mim com cumplicidade. Igual ao pai. As palavras saíram naturalmente da boca dela, sem peso, sem drama. Como se eu realmente fosse o pai do João Pedro. Como se os 3 estivéssemos criando ele juntos desde sempre. Silvana, eu disse, sobre a adoção, já falei com o Dr. Henrique. Ele disse que é simples. Como a Maria é solteira e não há pai no registro, basta ela concordar e nós podemos adotar o João Pedro legalmente. E você, Maria? Perguntei. Ela ficou um tempo observando João Pedro tentando se mexer no tapete. Depois olhou para Silvana organizando brinquedos ao redor dele, depois para mim. Tem uma condição, ela disse. Qual? Quero que meu nome continue na certidão também. Quero ser mãe oficial dele junto com vocês. Não quero ser só a barriga de aluguel que entregou o bebê. Silvana e eu nos olhamos. Não era o arranjo tradicional, mas nada naquela situação era tradicional mesmo. Claro, Silvana disse imediatamente. Você é a mãe dele, sempre vai ser. E você vai continuar morando aqui, acrescentei. Essa é sua casa agora. Para sempre? Para sempre. Maria começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Pegou João Pedro no colo e o abraçou forte. Ouviu isso, meu amor? Ela sussurrou para o bebê. Você vai ter uma família de verdade. Vai crescer nesta casa linda, com pessoas que te amam. Vai estudar nas melhores escolas. Vai ter tudo que eu nunca pude ter. Não, eu a interrompi. Ele vai ter algo muito melhor que dinheiro. Vai ter pais que sabem o que é perder um filho e por isso vão valorizar cada segundo com ele. Vai crescer sabendo que é amado não por acaso, mas por escolha. Silvana se sentou ao nosso lado no tapete. E vai saber a história do outro João Pedro, ela disse, do irmãozinho que mandou ele para cá do céu. Você acha mesmo que foi isso? Maria perguntou. Tenho certeza, Silvana respondeu. Meu filho sabia que eu estava morrendo de tristeza, que seu pai estava se perdendo no trabalho para esquecer a dor, que esta casa estava virando um túmulo. Então, mandou você e seu João Pedro para nos salvar. E salvaram, eu completei. João Pedro escolheu aquele momento para soltar sua primeira gargalhada. Não foi o sorrisinho banguela de sempre. Foi uma gargalhada alta, cristalina, cheia de alegria pura. Nós 3 ficamos mudos por um instante, depois começamos a rir também. Acho que ele aprovou a família nova dele, Maria disse. Família velha, Silvana corrigiu. Porque a gente já era família desde o dia que você chegou aqui. Só estava esperando tornar oficial. Naquela tarde, ligamos para o Dr. Henrique e começamos os trâmites da adoção. Não seria um processo tradicional. 3 pais para uma criança era algo inédito até para o advogado, mas ele garantiu que conseguiria resolver tudo. Uma família moderna, ele havia dito no telefone. O importante é que a criança tenha amor e estrutura. E pelo que vejo, esse menino vai ter amor sobrando.
Quando o sol começou a se pôr, estávamos na varanda da frente, observando o gado voltar para o curral. João Pedro dormia no colo de Silvana, que cantarolava baixinho uma canção de ninar. Maria estava recostada na minha poltrona, a cabeça no meu ombro. "Ricardo", ela disse baixinho, para não acordar o bebê. Obrigada." "Pelo quê?" "Por ter comprado minha liberdade. Por ter cuidado de mim no parto. Por ter me dado uma família. Por tudo. Eu que tenho que agradecer", respondi. "Vocês dois me devolveram a vida. E agora? Agora a gente vive. Cria o João Pedro juntos. Ensina ele a andar, a falar, a ler. Vê ele crescer, virar homem, talvez dar netos pra gente. Fazemos tudo o que não pudemos fazer com o outro João Pedro. Você acha que ele teria gostado? De quê? De dividir o nome. De saber que outro menino ia usar o pingente dele. Olhei para o pingente dourado no pescoço de Maria, brilhando na luz do pôr do sol. Acho que ele planejou tudo. Acho que foi ele que guiou você até aquela fazenda onde eu ia te encontrar. Foi ele que fez sua mãe guardar o pingente por 3 anos. Foi ele que fez você aparecer no dia exato em que ele faria aniversário. Você acredita mesmo nisso? Acredito que existem coincidências grandes demais para serem só coincidências. E acredito que o amor é mais forte que a morte. Silvana levantou da cadeira de balanço, ainda carregando João Pedro. "Vou colocar ele no berço", ela sussurrou. "Jantar vai estar pronto em 1 hora." Ela entrou na casa, mas antes de sumir completamente no corredor, se virou e disse: "Maria, amanhã vamos à cidade escolher o enxoval completo para o João Pedro. E depois vamos na loja de móveis escolher um quarto lindo para ele. Silvana, você não precisa." "Preciso sim. Ele é meu neto agora, e neto meu vai ter o melhor de tudo." Quando ficamos sozinhos na varanda, Maria pegou minha mão. "Eu te amo", ela disse, simplesmente. As palavras saíram tão naturais que demorei um momento para processar o que ela havia dito. 3 meses atrás, eu era um homem casado, enlutado, fechado para qualquer possibilidade de amor novo. Agora, "eu também te amo", respondi, e era verdade. Não era o amor adolescente, desesperado, possessivo. Era um amor maduro, construído no cuidado, na admiração, na gratidão mútua. Era o amor de quem havia se encontrado na dor e escolhido construir alegria juntos. E a Silvana? A Silvana está aprendendo a ser feliz novamente. Ela vai encontrar o caminho dela. Pode ser que seja conosco, pode ser que seja sozinha, pode ser que seja com outra pessoa. Mas não vai ser na dor. Você tem certeza? Tenho, porque agora a gente aprendeu que dá para ser feliz depois da tragédia, que dá para amar depois da perda, que dá para recomeçar quantas vezes for preciso. O vento da noite trouxe o cheiro das flores do jardim que Silvana havia voltado a cuidar. Lá dentro da casa, ouvíamos João Pedro resmungando no sono e Silvana cantarolando na cozinha. Sons de família, de lar, de vida sendo vivida plenamente. "Maria", eu disse. "Bem-vinda à família Mendes Santos." Ela sorriu e me beijou suavemente. E naquele beijo havia promessa de futuro, de dias felizes, de amor multiplicado em vez de dividido. 3 João Pedro agora faziam parte da nossa história. O que havia morrido, o que estava crescendo e o que ia nascer do nosso amor. Porque eu sabia, com a certeza de quem havia aprendido a reconhecer milagres, que Maria um dia me daria outro filho. E desta vez, todos nós estaríamos prontos para recebê-lo com alegria. 2 anos depois, o sol de setembro pintava os pastos da fazenda Santa Rita com tons dourados. E eu observava da varanda João Pedro, agora com 2 anos e meio, correndo atrás das galinhas no terreiro. Suas gargalhadas cristalinas ecoavam pelo ar matinal, misturadas com os gritos de "Papai, olha!" a cada descoberta que fazia. "Cuidado para não cair, meu amor!" Maria gritou da cozinha, onde preparava o café da manhã.
Aos 20 anos, ela havia se transformado numa mulher confiante e radiante. Terminou o ensino médio através de supletivo. Começou um curso técnico em administração rural pela internet e agora me ajudava a gerenciar parte dos negócios da fazenda. Mas o mais importante, estava grávida de 6 meses. Desta vez, era uma menina. Helena Maria Mendes Santos, em homenagem à mãe de Maria e à nossa própria história de amor. O ultrassom estava grudado na geladeira e toda manhã Silvana passava a mão na barriga de Maria, sussurrando promessas para a neta que estava por vir. Papai! João Pedro correu até mim, as bochechas vermelhas de tanto brincar. A galinha botou o ovo. Botou? Fingi surpresa. Então vamos contar para vovó Silvana. Vovó Silvana. O título que ela havia adotado com orgulho e que carregava como uma medalha de honra. Minha ex-esposa, agora apenas minha melhor amiga e parceira na criação das crianças, havia encontrado na maternidade tardia o propósito que procurava há tanto tempo. Silvana! Gritei para dentro da casa. O João Pedro tem novidades. Ela apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental, o rosto iluminado pelo sorriso que havia voltado a ser constante nos últimos 2 anos. Aos 52 anos, parecia mais jovem que antes. O amor pelos netos havia rejuvenescido sua alma. Que novidades são essas, meu príncipe? Ela se abaixou para ficar na altura de João Pedro. A galinha fez ovo, grande assim. Ele abriu os bracinhos, exagerando o tamanho. Nossa, então vamos fazer omelete para o almoço. Com queijo? Com queijo e presunto, do jeito que você gosta. João Pedro bateu palminhas e saiu correndo atrás de uma borboleta que passava pelo jardim. Silvana se levantou e ficou ao meu lado na varanda, observando o menino brincar. Você sabe que dia é hoje, né? Ela disse baixinho. Sei, 5 anos. 5 anos desde que João Pedro Mendes havia nascido morto. 5 anos desde que nossa vida havia desabado. Mas não havia mais dor nessa data. Havia gratidão. Acha que ele estaria orgulhoso? Silvana perguntou, apontando para o menino que agora tentava pegar a borboleta. Tenho certeza que sim. Todo dia 15 de setembro, nós 3, eu, Maria e Silvana, fazíamos uma pequena cerimônia em memória do primeiro João Pedro. Acendíamos uma vela no quarto que seria dele, contávamos histórias sobre como ele havia nos unido e agradecíamos por ter mandado essa família maravilhosa para nossas vidas. Maria! Gritei. Vem cá! Ela apareceu na porta com a mão apoiada nas costas, a barriga já bem saliente. Aos 6 meses de gravidez, Helena chutava constantemente, como se estivesse ansiosa para conhecer o mundo. Que foi amor? Amor. A palavra que havia se tornado natural entre nós, depois que Silvana havia pedido o divórcio amigável no ano anterior. Vocês 2 se merecem, ela havia dito. E eu mereço encontrar minha própria felicidade também. Ela não estava sozinha. Havia conhecido o Dr. Henrique, nosso advogado, durante o processo de adoção de João Pedro. Eles vinham se conhecendo devagar, construindo um amor maduro baseado em companheirismo e respeito mútuo. Vem aqui, que eu quero falar uma coisa para vocês 2. Maria se aproximou e Silvana segurou a mão dela com carinho. Nos últimos 2 anos, elas haviam desenvolvido uma amizade única. 2 mulheres que compartilhavam o amor pela mesma criança e pelo mesmo homem, sem ciúmes, sem competição, apenas com gratidão mútua. Hoje faz 5 anos que nosso primeiro João Pedro nos ensinou que o amor é mais forte que a morte. Comecei. E 2 anos e meio que o segundo, João Pedro nos ensinou que a família se escolhe, não se herda. João Pedro, como se soubesse que estávamos falando dele, parou de correr atrás da borboleta e veio até nós. Silvana o pegou no colo. E daqui a 3 meses, Helena vai nos ensinar que o amor se multiplica, nunca se divide. Continuei, passando a mão na barriga de Maria.
E daqui a muitos anos, Maria disse, os olhos brilhando, quando eles perguntarem como nossa família começou, vamos contar que foi através de um pingente dourado e do amor de uma criança que nunca chegou a respirar, mas que soube unir 4 corações machucados. 3 corações, Silvana corrigiu, porque o meu não estava machucado, estava morto. Vocês 2 me ressuscitaram. Papai, João Pedro disse, mexendo no pingente no pescoço de Maria. Por que a mamãe usa isso? Era a primeira vez que ele fazia essa pergunta. Maria e eu nos entreolhamos. Havíamos conversado muito sobre como explicar a história para ele quando chegasse a hora. Porque antes de você nascer, Maria disse, tirando o pingente e mostrando para ele, existiu outro menino com o mesmo nome que você. Ele não conseguiu ficar aqui conosco, mas mandou esse presente para dizer que você era bem-vindo na nossa família. Ele era meu irmão? Era. E ainda é. Onde ele está agora? No céu, Silvana respondeu, cuidando de você, da Helena e de todos nós. João Pedro ficou pensativo por um momento, depois sorriu. Ele é legal? Muito legal, eu respondi. Foi ele que trouxe você e sua mamãe para cá. E a Helena também? E a Helena também. Satisfeito com a explicação, João Pedro pediu para descer do colo de Silvana e voltou a brincar no terreiro. Nós 3 ficamos observando ele em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Sabe o que eu percebi? Maria disse depois de um tempo. O quê? A gente nunca fala sobre o antes, sobre como era nossa vida antes de nos encontrarmos. É como se a vida real tivesse começado naquele dia que você me tirou da fazenda do Josias. Era verdade. Raramente falávamos sobre meu casamento anterior com Silvana, sobre a gravidez problemática que ela teve, sobre a solidão de Maria no Piauí. Era como se tivéssemos concordado tacitamente que aquela vida havia ficado para trás. Porque foi aí que começou, Silvana disse. Todo o resto era só preparação para chegar até aqui. Vocês acham que a gente seria feliz se o primeiro João Pedro tivesse nascido vivo? Perguntei, uma dúvida que às vezes me assombrava. Não da mesma forma, Maria respondeu imediatamente. Porque aí você continuaria casado com a Silvana, eu continuaria sozinha no Piauí, e nossos caminhos nunca se cruzariam. Exato, Silvana concordou. A dor nos preparou para reconhecer a alegria. A perda nos ensinou a valorizar o que temos. Se não tivéssemos passado por aquilo, talvez não soubéssemos cuidar direito do que recebemos depois. Helena chutou forte, fazendo Maria fazer uma careta. Acho que alguém aqui quer participar da conversa. Ela riu, passando a mão na barriga. Ela vai ser teimosa igual ao irmão, eu disse beijando a testa de Maria. E mimada igual ao avô, Silvana provocou. E linda igual à mãe, completei. Naquele momento, um carro apareceu na estrada de terra que levava à fazenda. Era Dr. Henrique, que vinha almoçar conosco todos os domingos, desde que ele e Silvana haviam assumido o namoro. Lá vem o namorado da vovó, Maria brincou. Menina danada. Silvana deu um tapinha no braço dela, mas estava sorrindo. João Pedro correu para o portão gritando, Vô Henrique, Vô Henrique. Doutor Henrique desceu do carro sorrindo e pegou o menino no colo, rodopiando ele no ar. Como está meu neto favorito? Sou seu único neto, vô. Por enquanto, ele disse piscando para Maria. Mas daqui a pouco vai ter a Helena também. E depois mais outros, João Pedro disse como se fosse óbvio. Outros? Eu perguntei rindo. A mamãe disse que família grande é família feliz. Maria ficou vermelha, mas não negou. Nos últimos meses, ela havia começado a falar sobre ter mais filhos. Quero que João Pedro e Helena tenham irmãos de verdade, ela dizia. Quero encher esta casa de crianças. E eu queria também. Depois de anos achando que nunca seria pai, agora sonhava com uma casa cheia de vozes infantis, de risadas, de bagunça.
Sonhava em ver meus filhos crescerem nos mesmos pastos onde eu havia crescido, brincarem nas mesmas árvores, aprenderem as mesmas lições sobre trabalho e dignidade. Vamos almoçar? Silvana perguntou. Fiz aquele frango assado que vocês gostam. Com farofa? João Pedro perguntou esperançoso. Com farofa e vinagrete. Eba! Entramos todos na casa. Eu, Maria, Silvana, Dr. Henrique e João Pedro. Uma família não tradicional, construída na dor e cimentada no amor. Uma família que havia aprendido que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de tragédia. Durante o almoço, enquanto observava João Pedro contando para Dr. Henrique sobre a galinha que havia botado o ovo, Maria conversando com Silvana sobre enxoval da Helena, e todos nós rindo das travessuras do menino, pensei em como a vida podia ser misteriosa. 5 anos atrás, eu era um homem rico, mas vazio, casado, mas solitário, próspero, mas infeliz. Hoje, eu era ainda mais rico, não apenas em dinheiro, mas em amor. Tinha uma esposa que me admirava, um filho que me idolatrava, uma filha a caminho, uma ex-mulher que se tornara minha melhor amiga e a certeza de que tudo isso havia sido possível graças a um bebê que nunca chegou a respirar. Em que você está pensando? Maria perguntou, percebendo minha distração. Em como sou sortudo. A gente é sortuda, ela corrigiu pegando minha mão. Todos nós. E era verdade. Éramos sortudos por termos encontrado uns aos outros, por termos transformado dor em alegria, lágrimas em risadas, fim em recomeço. Após o almoço, quando o Dr. Henrique foi embora e Silvana foi descansar, eu e Maria nos sentamos na varanda com João Pedro dormindo no colo dela. O sol da tarde pintava tudo de dourado e o vento trazia o cheiro das flores do jardim. Maria, eu disse, eu te amo. Eu também te amo. E Helena ama o papai também, ela disse, passando minha mão na barriga. Sente como ela fica quietinha quando você fala. Era verdade. Sempre que eu conversava com Helena através da barriga de Maria, ela parava de chutar e ficava como se estivesse prestando atenção. E depois da Helena, mais 2 ou 3, Maria disse sorrindo. Quero que esta casa viva cheia de crianças felizes. E o pingente vai passar para Helena e depois para os outros filhos, um por vez. Assim, o primeiro João Pedro vai continuar cuidando de todos eles. Olhei para o pingente dourado no pescoço de Maria, brilhando na luz do entardecer. 5 anos depois, ele continuava sendo o símbolo da nossa família. O elo que unia o passado ao presente, a dor à alegria, o que perdemos ao que ganhamos. Acha que quando a gente morrer vai encontrar ele? Tenho certeza, Maria respondeu. E ele vai estar orgulhoso da família que ajudou a construir. João Pedro se mexeu no colo dela, abriu os olhinhos e sorriu para mim. Papai, ele disse sonolento. Oi, meu filho, te amo. Eu também te amo, João Pedro. E naquela tarde dourada de setembro, 5 anos depois de perder um filho, eu soube que havia ganhado muito mais do que perdi. Havia ganhado uma família verdadeira, construída na escolha e no amor. Havia ganhado a certeza de que toda dor tem propósito, toda perda tem sentido, todo fim é apenas um novo começo disfarçado. Olhei para Maria, para João Pedro, para a barriga onde Helena crescia forte e saudável, e sorri. A vida havia me ensinado que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa não é o que temos, mas com quem dividimos o que temos. Nossa história havia começado com um pingente dourado e o nome de uma criança que nunca respirou. Mas continuaria por gerações, através dos filhos que ainda viriam, dos netos que um dia brincariam nos mesmos pastos, das histórias que seriam contadas e recontadas ao redor da mesa do jantar.
João Pedro Mendes havia morrido para que a família Mendes Santos pudesse nascer. E eu sabia que onde quer que estivesse, ele estava sorrindo. Afinal, o amor nunca morre, apenas muda de forma. Na fazenda Santa Rita, o sol se põe sobre uma família que aprendeu que milagres existem, que chegam quando menos esperamos e que às vezes vêm disfarçados de tragédia. Uma família que descobriu que o verdadeiro amor não é o que recebemos, mas o que escolhemos dar, e que a felicidade não está em nunca sofrer, mas em transformar sofrimento em sabedoria, dor em compaixão e fim em recomeço infinito.